E aí, pessoal, aqui é o professor Danilo. Então vamos para mais uma aula aí de Excel. Então primeiro eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa planilha aqui, rapidinho, essa tabela aqui dentro da minha planilha. E é bem simples. Eu só digitei tudo isso. Então você vai digitando aí em núcleo, disciplinas, atividade 1, atividade 2, total e status. E aqui eu digitei o nome das disciplinas. Esse núcleo, esse núcleo, eu só disse aqui se é núcleo comum ou núcleo específico. Só que você pode, por exemplo, ao invés de colocar assim do jeito que eu coloquei, dizer a área de conhecimento. Ah, se é ciências exatas e da Terra, se é linguagens, e depois lá para frente você pode fazer algumas coisas para descobrir em que área você é melhor. Se você é melhor em exatas, se você é melhor em humanas e assim por diante. Então, eu criei isso aqui para você, para algumas coisas futuras que a gente pode fazer. Inclusive, você pode alterar aí isso aqui se você quiser fazer com áreas de conhecimento, igual eu acabei de falar. Então, vamos supor que vocês não tenham lá o portal do aluno que já apresenta as médias, já apresenta as notas já somadas para vocês, tudo bonitinho. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, o valor que vocês tiraram na atividade 1 e o valor que vocês tiraram na atividade 2. E aí eu preciso que a minha planilha apresente o total para mim. Aí esse total ele vai somar o valor dessas duas atividades aqui. Então, é claro que na vida real não é assim, mas é como se todas essas disciplinas aqui vocês tivessem apenas duas atividades avaliativas. E aí todas têm a mesma quantidade aqui. Eu sei que na vida real não acontece isso, mas é só para vocês aprenderem algumas fórmulas. O status vai dizer se você está aprovado ou reprovado. Então a gente vai fazer uma fórmula aqui que vai dizer se você está ou não aprovado. Então vamos começar. Então essa tabela, como eu disse, eu digitei tudo, depois eu selecionei ela inteira aqui, ó. Eu selecionei, coloquei aqui formatar como tabela e fiz aquele esquema que eu já mostrei para vocês na aula passada. Então vocês formatem aí da forma que vocês quiserem. Então eu só formatei como tabela. Essa primeira linha, que é o cabeçalho aqui da minha tabela, que, que as colunas, o nome das colunas da minha tabela, ela já apresenta aqui um filtro por padrão. Então, tem como remover isso, mas eu não vou remover. E, e mais para frente eu mostro como faz isso para vocês. Mas aqui, às vezes, existem algumas planilhas que têm milhares de linhas. Então, imagina que você tem aqui na lista de disciplinas 1000 disciplinas. Então, esse filtro aqui é muito útil, porque eu consigo filtrar aqui as, as disciplinas que eu quero encontrar. Então, por exemplo, se eu tiver uma lista muito grande, mas eu quero achar especificamente a disciplina de introdução, é só você ir digitando introdução, que aparece aqui introdução. Ó. Então, eu consigo filtrar a informação que eu quero. Aí, por exemplo, eu quero que apareça só a introdução, eu digitaria introdução. Perceba que só está selecionado aqui introdução, a tecnologia da informação. Se eu der um OK, tudo some, só aparecem as informações que eu filtrei para mim. Então, esse filtro para planilhas muito grandes, com muita informação, ele é muito útil. Então, ele apresenta para mim de forma resumida aí a tabela para mim com base nas informações que eu quero. Depois que você já fez o que tinha que fazer com os filtros, é só você clicar aqui em limpar filtro de disciplinas. Então, limpei o filtro, voltou todo mundo aqui para mim. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos ordenar isso em ordem alfabética, eu acho que fica mais interessante. Então, eu seleciono aqui, eu poderia fazer isso aqui também, mas
Na hora que você clica aqui nessa setinha, tem aqui, ó, classificar de A a Z. Mas vamos supor que essa setinha não esteja aparecendo para você. Na hora que você seleciona a coluna aqui, ó, existe a opção aqui, ó, classificar e filtrar. E tem a opção também classificar de A a Z. Então, perceba que o Excel ele ordenou em ordem alfabética para mim todas as disciplinas. Beleza. E aí, obviamente, todos os registros da linha acompanham essa ordenação que eu fiz. Então, artes, lembra que eu tinha preenchido artes como núcleo comum. Então, ele acompanhou o núcleo comum aqui. Se já tivesse registro de nota e atividade, tudo viria junto com a disciplina de artes. Então, ele ordena aqui, mas traz os dados de forma correta. Então, os dados dessa linha vai vir inteira, vai vir junto com essa ordenação. Certo? Eu vou preencher umas notas meio aleatórias aqui e para a gente ir para a nossa primeira fórmula. Então, vamos supor que cada atividade em todas as disciplinas tem um valor de 50 pontos. Então, eu vou preencher meio aleatório aqui, 25, 50... E aí eu já mostro para vocês uma primeira função aqui do Excel. Primeiro, quando você seleciona uma célula, olha o que aparece aqui nesse cantinho. Percebe que tem tipo um ponto final bem no cantinho da célula? Se você clica nesse cantinho, vai aparecer um sinal de mais aí, uma cruzinha. Se você clica e arrasta, isso em qualquer parte do Excel, perceba que ele preenche para você com valores iguais a isso que você está arrastando. Então, o Excel tem essa função de auto-preenchimento que é muito boa. Então, você clicou, arrastou, preencheu tudo igual à célula que você clicou e arrastou. Vou dar um Ctrl Z porque não é isso que eu quero. Também poderia fazer aqui com texto, ó. Virou tudo português. Também não é isso que eu quero. Mas talvez aqui em núcleo, vamos supor que eu tivesse mais 50 disciplinas e essas 50 disciplinas fossem do núcleo comum, eu só clicaria aqui e arrastava, já preencheria tudo de uma vez. O Excel ele também identifica sequências. Então, se eu faço aqui, se eu tenho uma célula com número 1, depois o número 2, o que está acontecendo? Teve um acréscimo aqui de apenas um número. Então, ó, o Excel ele vai preenchendo para mim de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 8. Se eu fizer, por exemplo, 1, 3 e 5, o que está acontecendo aqui? Eu estou preenchendo um valor de 2 em 2. O Excel consegue identificar isso para mim e vai preencher de 2 em 2 para mim. Ó. 1, 3, 5, 7. Então, essa função de auto-preenchimento ela é muito boa e ela consegue identificar o padrão de preenchimento que você está fazendo e completa para você do jeito que deveria completar. Eu vou só repetir essas notas aqui para não ter que ficar digitando. Ó. Selecionei essas notas aqui. Depois que eu selecionei, eu clico aqui para o lado. Ó. Ele repetiu as notas para mim. Então, vamos supor que essas são as notas das suas atividades e agora a gente vai começar a fazer algumas fórmulas. Então, outra coisa óbvia que eu não falei para vocês, que nem vou ficar falando, essas fontes aqui eu coloquei em negrito, então, negrito, centralizado e tudo eu selecionei a tabela inteira e coloquei fonte Arial, tamanho 12. Então, essas coisas de fonte e tal, eu já não vou ficar mais falando com vocês. Aqui em total. Então, agora eu quero que
o Excel some automaticamente para mim a minha média, o total, a minha nota que eu tirei no bimestre e com base nessas atividades. Então eu tenho aqui, então como eu falei na aula passada, toda fórmula no Excel começa com igual. Então eu coloco igual. Se você quer somar, você coloca soma. Então já aparece aqui para mim. O que eu quero somar? Esse aqui, eu quero somar a célula, célula C2, eu quero somar a célula C2. Eu vou escrever aqui, célula C2. Aí o próprio Excel ele já vai te mostrando como você deve preencher. Então, ó, eu digito o número 1, que é o primeiro número que eu quero somar, ponto e vírgula, então ponto e vírgula, e o próximo número que eu quero somar. Então, qual que é o próximo número? Eu quero somar a célula D. Eu apaguei eu fiz na célula errada. Então, peraí, deixa eu voltar. Que na verdade eu queria somar C2 com D2. Não, peraí. Tá, deixa eu ver se vai dar certo. Não, deu certo. Então perceba, eu digitei aqui igual a soma C2, ponto e vírgula D2. Ele somou, me apresentou o resultado aqui, 50. Automaticamente, os outros já foram preenchidos. Ó. Então, muito fácil, né? Muito simples, já tem uma média aqui de todas as disciplinas. Se não preencher automaticamente esse aqui para vocês, é fácil também. Clica aqui nessa célula que você acabou de escrever a fórmula. Da mesma forma, tem a setinha aqui, ó, que vira cruzinha, que você clicou, arrastou, repete a fórmula para todo mundo. E ele repete a fórmula, já atualizando a célula. Aqui eu estava usando C2 e D2, aqui vai ficar a soma de C2 e D2. Aqui já vai ficar a soma de C3 e D3. Aqui já vai ficar a soma de D4 e C4. Então ele atualiza isso tudo para mim. E se você talvez aí esteja se perguntando, e se eu quiser que fique, usar essa função de arrastar, mas que fique exatamente uma célula selecionada. Então, por exemplo, eu não quero que atualize aqui para C3D3 e C4D4. Eu quero que fique exatamente C2 e D2. Então, aqui não faz sentido isso, mas só para vocês aprenderem, eu mostrei na aula passada para vocês alguma coisa lá que era o sifão, que é esse símbolo aqui, ó, o símbolo do dinheiro. O sifão, ele serve exatamente para você não variar essa célula que eu estou colocando na fórmula aqui. Você vai tornar essa fórmula, esse preenchimento que eu estou fazendo, estático. Ele não vai mudar conforme você preencher lá para baixo. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, se você coloca o sifão antes da letra, que é a coluna, você está dizendo que a coluna vai ser fixa, você pode deixar a coluna fixa e a linha não fixa. E se for antes do número, está dizendo que a linha também vai ser fixa. Então, perceba o que aconteceu agora. Ó. Ficou tudo 50. Por quê? Porque todas as linhas estão somando exatamente os mesmos valores, que é célula C2 com a célula D2. C2 com D2. Todos estão somando isso. Então, ó, perceba ó, que aqui não tem nenhuma variação. Todos estão somando a mesma coisa. Nesse caso, eu não quero isso. É só para vocês entenderem que isso existe, que isso é possível
e que esse cifrão aí serve para isso. Vou dar um Ctrl Z porque não é o que eu quero. Então aqui está a nota total que eu fiz com base na fórmula soma. Certo? Esse status aqui eu criei para dizer se está reprovado ou aprovado. Então, se vocês olharem, nesse preenchimento, na disciplina de artes, está com a nota vermelha aqui, com a nota abaixo de 60, está reprovado aqui. Então, e também na disciplina de matemática. Eu quero preencher automaticamente aqui se está aprovado ou reprovado com base nessas notas aqui. Então, como eu faço isso? Então, aí vem a nossa segunda fórmula, que é a fórmula C. Então, igual C. Então, perceba que já tem a primeira opção aqui, ó, C. Quando você clica duas vezes em cima, ele já faz isso aqui para mim, ó. Igual a C. Aí ele primeiro pede teste lógico. Então, qual que vai ser o teste lógico? Então, primeira coisa que eu vou falar é, olha, o total, em que célula está o total? O total está na célula E2. Então, C, E2, E2, for menor, então lembra lá do sinal de menor e maior, menor que 60. Então, se o E2 for menor que 60, essa é a condição. Então, teste lógico. A primeira coisa que eu escrevi, E2 menor que 60, ponto e vírgula. Na hora que eu coloco ponto e vírgula, ele já pede o próximo passo. Valor C verdadeiro. Então, o que vai acontecer se isso aqui que eu acabei de escrever for verdadeiro? Então, valor ser verdadeiro, eu vou colocar entre aspas, quando é texto, precisa ser entre aspas. Eu vou escrever reprovado. Beleza. Eu já disse agora o que vai acontecer se essa condição que eu acabei de escrever for verdadeira. Vai escrever reprovado. Se for menor que 60, escreve reprovado. Ponto e vírgula. Valor C falso. Então, agora, o que vai acontecer? O que eu vou escrever? O que eu vou fazer se essa condição for falsa? O que significa essa condição ser falsa? Se a condição de ser menor que 60 é falso, significa que a pessoa tirou mais que 60, certo? Então, se ele tirou mais que 60, eu escrevo aprovado. Então, beleza. Se for verdadeiro, reprovado. Se for falso, escreve aprovado. Fecha parênteses, enter, escrevi a minha fórmula. Então, perceba o que aconteceu aqui. A nota 50 está reprovado e a nota 20 está reprovado. O restante está tudo aprovado, que ficou acima da média. Então, bem simples, né? Então, vocês já sabem a fórmula soma, vocês já sabem a fórmula C, a condição C. E tem uma outra fórmula que eu acho muito útil também, que talvez nessa planilha não seja muito útil, que é a condição conte C alguma coisa. Então, como a gente escreve uma fórmula, começa com sinal de igual conte. Ó, tem como contar um número, ou seja, por exemplo, você quer contar quantos números 25 tem aqui. Eu poderia fazer isso, contar um determinado número numa lista aqui, no intervalo que eu passar para a minha fórmula. Eu posso contar, existe também o conte C. O conte C é o que a gente vai usar agora e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Cliquei duas vezes. Então, primeiro, ele quer que eu selecione o intervalo.
Então, eu vou selecionar esse intervalo aqui. Então, ó, perceba o que está acontecendo. Selecionei até o A7, ele preencheu aqui para mim, do A2 até o A7. Se eu seleciono mais um, ele preencheu já para mim, tabela 1, núcleo da disciplina. Núcleo da disciplina é o nome dessa coluna aqui, ó, núcleo da disciplina. Perceba que essa coluna tem esse nome. Então, o que isso aqui tem de diferente dessa anotação aqui que a gente acabou de escrever? Por que A2 até... Por que ele não escreveu de A2 até A8? Essa anotação aqui, pessoal, pegando a coluna núcleo da disciplina, se minha disciplina aumentar, se eu inserir novas disciplinas, se eu inserir novas coisas, novos nomes, novas notas, essa fórmula aqui vai acompanhar o tamanho da tabela. Então, conforme eu vou aumentando, essa fórmula aqui, o intervalo da fórmula também vai aumentando. Agora, se eu especifico aqui, por exemplo, de A2 até A8, eu vou pegar também todo mundo, só que agora, se minha tabela aumentar, essa fórmula aqui ela não vai ser atualizada, ela vai continuar pegando só do A2 até o A8. Eu vou deixar assim porque eu sei que essa tabela não vai aumentar. Então, do A2, 2 ponto, A8. Ponto e vírgula. E agora, os critérios. Então, o que eu quero contar? Eu estou pedindo para contar que a fórmula conta se nesse intervalo tenha escrito comum. Então, eu vou contar aqui quantas disciplinas são do núcleo comum. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, dou um Enter. Perceba que ele me trouxe aqui o resultado 4. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4. Artes, física, matemática e português são do núcleo comum. Certo? Eu acho essa fórmula bem útil, bem legal. E espero que isso ajude vocês aí algum dia, essa fórmula ajude vocês. Bem, por último agora, eu vou mostrar para vocês essa formatação condicional. Então, por exemplo, além de mostrar aqui reprovado e aprovado, eu quero também uma outra coisa. Eu quero que o reprovado fique vermelho e o aprovado fique verde. Então, quando o cara for aprovado, ele vai ficar aqui verdinho. Quando ele for reprovado, vai ficar aqui vermelho. E isso você faz exatamente na formatação condicional. Então, eu vou aqui, cliquei nesse F2, eu cliquei na célula F2. Então, perceba que o próprio Excel sempre te mostra onde você está. Aqui em cima tem essa caixinha que fala que você está no F2. Então, aqui no F2, eu vou clicar aqui em formatação condicional. Existem algumas opções aqui que o próprio Excel traz já meio que pronto para você, só que nós não vamos usar elas. Nós vamos criar uma nova regra. Só que ao invés de clicar aqui, eu já quero mostrar para vocês aqui a opção de gerenciar regras. Aqui no gerenciar regras, você já aparece para você todas as regras que você tem, e aí você consegue editar essas regras, você consegue fazer novas regras, você consegue mexer em todas as regras que você tem e criar novas regras. Então, primeiro, eu não quero criar a regra para tabela inteira. Eu quero criar regra somente para seleção atual, que é onde eu estou aqui. Nessa seleção atual, agora sim eu vou criar uma nova regra. Então,
Tem várias opções aqui. Se vocês quiserem brincar, ficar mexendo com isso, fiquem à vontade. Mas o que a gente vai aprender hoje é essa última opção aqui, ó. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, cliquei aqui. E aqui eu vou colocar a fórmula para dizer quem deve ser formatado e quem não deve ser formatado. Então, qual que vai ser a nossa fórmula? Então, eu vou dizer aqui igual, que toda fórmula começa com igual. O total aqui, ó, esse 50 aqui, é o E2. Então, eu vou dizer igual E2 é menor que 60. Então, é só isso a nossa fórmula. Então, se o E2 for menor que 60, o que vai acontecer com essa célula aqui? Com a célula F2. Então, você clica aqui em formatar. Eu vou colocar aqui que ele vai pintar de amarelo. Você pode fazer outras coisas, pintar de outras cores. Eu não vou colocar vermelho, que o vermelho eu acho que seria mais interessante assim para dizer se está reprovado ou não. Porque o vermelho é muito forte, eu quero deixar a fonte preta, e aí fonte preta no vermelho fica ruim. É só questão de estética. Então eu vou colocar para o reprovado amarelo. Certo, já disse aqui. E aí dou um OK. Perceba que automaticamente ele preencheu para mim o sifão aqui. Eu não quero esse sifão. Por que eu não quero? Porque a regra vai ser para todo mundo aqui, não é só para essa célula. Lembra? O sifão ele vai deixar isso aqui estático, ele não vai aplicar a todo mundo. Eu quero que se aplique a todo mundo. Então eu preciso cancelar esse sifão, apagar esse sifão, porque eu não quero que seja fixo. Beleza. Apliquei. Então perceba que o reprovado aqui já ficou destacado na cor de reprovado que eu acabei de definir. E eu vou criar uma nova regra. De novo aqui, usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Eu vou dizer que o E2 maior igual a 60, ou seja, tanto faz. Então, sim, acho que isso em lógica de programação vocês já viram, né? Maior... Eita. Maior igual a 60. Então, tanto faz se é maior, tanto faz se é igual. Pode ser de 60 para cima. Então, E2 maior igual a 60, o que vai fazer? Vai pintar de verde. E OK. E OK de novo. OK de novo. Certo. O que eu vou fazer agora? Clicar aqui, arrastar até o final. Então perceba agora que os aprovados estão destacados de verde e os reprovados estão destacados de amarelo. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês hoje. Então, vocês sabem já a fórmula de soma, vocês sabem já a fórmula... Vocês sabem a fórmula do conte C, que é para contar. E vocês sabem também a fórmula do C, que é para você colocar um resultado se for verdadeiro e outra coisa se for falso. Que foi isso que a gente fez de colocar aprovado e reprovado.
Uma outra coisa muito utilizada também é a média. Então, você quer, por exemplo, calcular a média dessas duas atividades, você pode criar uma coluna aqui, média, e calcular a média desses dois campos aqui. Eu não vou fazer isso hoje, vai ficar como atividade para vocês, se vocês treinarem. É claro, a média nesse caso aqui vai dar a mesma coisa, porque 25 mais 25 dividido por 2 dá 25. Então não vai fazer diferença, porque eu coloquei as notas iguais. Mas aprendam a fazer aí a média de dois campos desse aqui, tá bom? É isso. Qualquer dúvida podem perguntar. Até mais, pessoal.